Excelentíssima senhora ministra presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministro relator, excelentíssimos senhores ministros André Mendonça, ministro Luiz Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, senhores ministros, senhores servidores, senhores estudantes, demais presentes. Senhor subprocurador de Justiça, senhor presidente do sindicato. O recurso extraordinário em julgamento é o leading case do tema 970 da sistemática da repercussão geral, no qual se discute a possibilidade constitucional do município instituir obrigação de substituição de sacos e sacolas plásticas de material ecológico. Apenas isso, não estamos discutindo mais nada, apenas a constitucionalidade do município poder legislar sobre isso. O recurso origina-se do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade estadual pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual examinou se é constitucional formal e materialmente a Lei 7.281, do ano de 2011, do município de Marília, São Paulo, que impõe a substituição dessas sacolas plásticas e sacos por modalidades ecológicas. Aqui se supõe que sejam degradáveis, todas elas. A imposição é endereçada ao estabelecimento comercial e todo o poder público, e daí excetua-se a sua incidência quanto ao acondicionamento, empacotamento, armazenamento ou transporte realizado por pessoa física em caráter privado e sem intuito de lucro. O diploma impugnado estabelece ainda penalidade administrativa para o descumprimento da lei, atribuindo ao Poder Executivo a fiscalização deste cumprimento e a aplicação de sanção. Na origem, o Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado da ação direta para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, adotando basicamente dois fundamentos: vício de iniciativa, por entender que se tratava de matéria com repercussão na organização administrativa e, por isso, reserva ao prefeito; vício de competência, assentado em que os municípios não poderiam disciplinar a matéria, pois o Estado de São Paulo, quando editou normas concernentes à proteção ambiental, nada dispôs a respeito de proibição ao uso de sacolas e sacos plásticos e de sua substituição por itens confeccionados com a utilização de material biodegradável. Antes de se incursionar no mérito do tema em julgamento, cumpre ressaltar o cabimento deste recurso. O Supremo, na reclamação 383, decidiu que seria cabível o recurso extraordinário de decisão de Tribunal de Justiça em julgamento de ação direta. De inconstitucionalidade, estou correndo por causa do horário, desculpa. De inconstitucionalidade, sua competência quando a interpretação de norma constitucional estadual de observância compulsória contrariasse o sentido e o alcance da Constituição Federal. Questões trazidas a exame no recurso extraordinário sob análise concernem a interpretação de normas de reprodução obrigatória da Constituição da República no ordenamento jurídico dos Estados-membros e municípios, o que viabiliza juízo positivo de admissibilidade do apelo externo. A questão constitucional é similar, mas não idêntica, à decidida pela segunda turma do Supremo Tribunal no recurso extraordinário 729-731, quando foi declarada a constitucionalidade da lei municipal de iniciativa parlamentar que proibira a utilização de embalagens plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo no município de Americana, São Paulo. Do mesmo modo, no caso em julgamento, não há vício de iniciativa. A lei municipal não incursionou nas matérias submetidas à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, tais como elencadas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. A circunstância de que ao Poder Executivo cabe a fiscalização com eventual imposição de sanções administrativas, da observância ou não da lei pelos seus destinatários, decorre da Constituição e, no ponto, a lei é rigorosamente expletiva.
descabe inicialmente cogitar de vício de competência. A matéria objeto da lei é de competência concorrente, artigo 24(6) da Constituição de 88, sobre a qual o município pode legislar suplementando a legislação federal e estadual no limite do interesse local, por força do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição, desde que, como afirmou esta Corte no julgamento do recurso extraordinário 586-224, tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos entes federativos mais abrangentes. O descarte dessas sacolas prejudica a drenagem urbana e a vida animal, polui as ruas, rios e praias. Essas são algumas das questões enfrentadas cotidianamente pela gestão pública municipal. Afigura-se presente, portanto, o interesse local em legislar sobre o tema, inclusive permitindo que o município dê um tratamento mais restritivo a certas questões ambientais que afetam seus habitantes, desde que, com isso, não se oponha na contramão da política ambiental estadual ou federal. No federalismo brasileiro, municípios também são protagonistas da aliança e podem validamente experimentar legislações ambientais mais protetivas da fauna e da flora. Cumpre ressaltar que, o fim visado pelo legislador municipal, a ratio legis, não é necessária a disponibilização de sacos e sacolas biodegradáveis ou sacolas reutilizáveis ou retornáveis. O sentido não é o de impor o emprego, a disponibilização, como se os estabelecimentos comerciais e órgãos públicos tivessem alguma obrigação nesse sentido. Todavia, se escolhem fazer uso ou disponibilizar, inclusive para consumidores e usuários, esse tipo de saco ou sacola, não poderão lançar mão de itens plásticos, mas apenas os produzidos com material sustentável, ou então sacolas retornáveis ou reutilizáveis. Esse é um modelo que acomoda os valores constitucionais contrapostos na medida em que preserva o meio ambiente e não atinge de maneira desproporcional a livre iniciativa. Eu queria frisar apenas uma coisa. Não existe, imagino, que haja um interesse que seria, como eu vou dizer, não protetivo, e sim comercial, como ficou dito aqui pelo presidente do sindicato, que haja um interesse comercial de pessoas que não querem sacolas plásticas ou sacos plásticos, que o interesse seria para a não venda desse tipo e venda de material. Eu imagino que, se houver alguma coisa nesse sentido, isso será futuramente até motivo de uma ação pelo próprio Ministério Público, porque o interesse é mundial e isso já é estudado, já comprovado, não precisa visitar os outros países para saber que todo mundo usa sacola biodegradável, não se utiliza mais, e não precisa nem visitar os países, até os próprios filmes mostram que ninguém utiliza mais sacola plástica. Então, se há esse interesse escuso, isso será, de uma certa forma, o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo deverá tomar uma atitude em relação a isso. Não existe situação escusa, eu imagino, e sim uma situação que está preservando o meio ambiente e não uma situação perversa, que seria o caso muito terrível, quer dizer, uma imaginação que são uma situação apenas comercial, no sentido que não quer que haja um benefício para o meio ambiente. Se tem outra situação, realmente é uma situação bem que eu não quero sequer colocar em julgamento nesse momento, apenas estou falando isso porque foi levantado da tribuna, então eu me sinto na obrigação de referir, mas imagino que a situação seja apenas em benefício do meio ambiente, em benefício dos moradores da cidade e do próprio país. Então, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República se manifesta, e apenas no que se está colocando no momento, que se pode ou não ir em repercussão geral pelo provimento integral do recurso extraordinário. Cumpri meus minutos.